Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 13. Assim está escrito: Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Aqui um testemunho vibrante, maravilhoso e contagiante de Pedro e João, quando foram levados perante o Sinédrio para serem repreendidos, reprimidos e proibidos de falar o nome de Jesus em Jerusalém, porque desde que veio o Pentecoste, o derramar do Espírito Santo, eles começaram a pregar e a falar por todas as partes, falavam com tanta convicção, com tanta graça, com tanta autoridade, com tanta certeza, que as pessoas não tinham como combater aquilo que eles estavam fazendo, porque viam na vida deles a alegria, o contentamento, o poder de Deus se manifestando neles, e isso despertava neles a ousadia, a intrepidez, a coragem, a disposição de se colocar na direção de Deus e falar a respeito do Senhor Jesus, porque Jesus estava habitando agora dentro deles, fazendo morada neles. O Espírito Santo estava lá também fazendo morada. Então, dentro deles havia uma fonte de poder permanente. E eles, então, saíram, porque Jesus disse que era para eles irem e pregar o Evangelho, mas antes que ficasse em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos do poder. Quando eles foram revestidos do poder, este poder trouxe para eles uma graça, uma alegria, uma coragem, uma visão espiritual, que eles não se contiveram, não ficaram paralisados no lugar, não se intimidaram diante das ameaças das autoridades, que não queriam que se propagasse ali em Jerusalém o nome de Jesus, mas não tinha como. Não tinha como silenciar, emudecer aquele povo, algo que estava dentro do coração deles, e eles não podiam guardar aquilo dentro deles. Por quê? Havia um fervor, um mover de Deus no coração deles, e eles precisavam falar. E falavam, conforme diz aqui, com ousadia, com graça, com alegria, com intrepidez, com coragem, com disposição, não importando os riscos que eles iriam correr, as consequências que eles teriam que arcar com elas, porque o que estava dentro dele suplantava todas estas dificuldades que pudesse aparecer diante deles. Deus abençoe a irmã Doracê, que poderia aparecer diante deles. Isso nada amedrontava aqueles servos do Senhor. Então, quando Pedro e João foram levados ao Sinédrio, foram lá interrogados, e diz, olha, seja conhecido de vós e de todo Israel, que Pedro estava dizendo que aquele coxo foi curado em nome de Jesus. Mas os sacerdotes, diz aqui, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição, lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte. Quando foram interrogar a eles, Pedro começou a falar. Olha, Jesus, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, e nenhum outro a salvação. Só há no nome de Jesus. Então diz aqui, então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e tendo informação de que eles eram homens simples, eram homens sem letras, eram homens indoutos, não eram homens de nível universitário, a cultura deles era a cultura mediana, a cultura simples. Não é que eles não sabiam falar, não sabiam ler, não era isso. Mas o conhecimento deles não era o conhecimento das universidades. Eram homens
sem letras e indoutos. Então, quando viram eles falar das grandezas do Senhor Jesus, da obra maravilhosa que estava sendo realizado, eles falavam aquilo com tanta vivacidade, com tanta coragem, com tanta convicção, de que diz aqui que eles se maravilharam. As autoridades ficaram maravilhadas. Porque para eles só pessoas que tinham letras, que tinham leitura, que tinham formação universitária, ou seja lá, o que fosse melhor lá da época, que teria esse tipo de desenvoltura através do conhecimento. Mas o que Pedro e João tinham aqui não era conhecimento, era experiência de vida com Jesus. Isso faz toda a diferença. Existem pessoas que têm tanto conhecimento este mundo afora, mas não têm nada de experiência. Então, de que vale aquele conhecimento? Porque o conhecimento, ele é experimentado na prática. Então, a prática do conhecimento, quando colocar ele em ação, ele vai gerar experiência. E experiência ninguém tira. Experiência na vida da pessoa não tem como negar. Você pode não aceitar a experiência da pessoa, mas dizer que ela não teve, isso ninguém pode dizer. Porque a pessoa é a própria testemunha. E aqui estava Pedro e João, que estiveram com Jesus. Olha, e se maravilharam e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Então, aquela ousadia, aquelas palavras, aquela graça, aquele poder que estava atuando na vida de Pedro e João diante dessa autoridade, certamente eles associaram isto que se devia à convivência deles com Jesus. E disseram certo, foi isso mesmo. A convivência com Jesus, a vida de Jesus, os milagres de Jesus, os ensinos de Jesus, a pregação de Jesus foi sendo trabalhada e aplicada no coração destes servos de Deus, que eles então, quando veio o revestimento de poder sobre a vida deles, ninguém mais segurava eles. Poderia prendê-los, poderia colocá-los na prisão, mas a boca deles estava aberta para falar a palavra de Deus. Eles estavam diante da autoridade. Diante da autoridade, se ele manda calar, tem que calar. Porque se continuar falando, eles vão dizer que é abuso de autoridade, que desacata a autoridade. Mas Pedro não teve esse negócio com ele, não. Podia ser o que fosse. Ele continuou falando. A alegria, a graça, o poder que havia nele fez com que ele falasse. E ele começou a falar, e as pessoas disseram sim. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Então o que fizeram? Manda esses homens embora, não tem jeito. Não tem como silenciar esses homens, não tem como calar a voz deles. Por quê? Porque viram neles aquela disposição. Era algo natural na vida deles. Não era algo forçado que eles estavam querendo fazer ou dar a impressão de ser. Era algo natural, comum na vida deles. A presença de Jesus, o poder de Jesus, os milagres, a alegria. Então eles faziam aquilo com fervor, com ousadia. Quando nós vamos encontrar na palavra de Deus, principalmente nestas epístolas, tanto no livro de Atos, como em 2 Coríntios, Efésios e Hebreus, nós vamos ver vários relatos ali, falando sobre ousadia, ousadamente, a maneira como eles falaram. Então, isso impactava as pessoas. Porque quem serve a Jesus não deve falar de Jesus como quem está morrendo, como que Jesus está morto. Fala Jesus sem vida, sem experiência, sem comunhão. Não. Quem serve a Jesus e vai falar de Jesus, tem que ter aqui esse exemplo dos apóstolos. Falar com ousadia. Por quê? Jesus está vivo. E se eu estou aqui fazendo parte, desfrutando da salvação, isto foi por conta de Jesus. Então eu tenho que falar dele com muita graça, com muita alegria, com muita disposição, com muita gratidão.
e pela experiência que eu tenho, o que Jesus fez na minha vida, o que eu experimento como resultado da salvação de Jesus implantada na minha vida, só eu sei a experiência que eu tenho. Só você, irmão, só você, irmã, sabe a experiência que você tem. E agora, quando é para se falar de Jesus, vai se falar como se fosse um estranho, alguém que morreu, alguém que não se deve dar muita ênfase, não se deve falar com ousadia, com disposição. Não. Nós temos que falar como a nossa própria vida, porque nós estamos desfrutando do que estamos hoje por conta de Jesus. Pedro e João era assim. Não importava o que as pessoas iam dizer. As pessoas tinham que dizer, olha, esses homens só poderiam ter estado com Jesus. E acertaram, verdade. Eles estavam com Jesus. Nós também estivemos com Jesus, não fisicamente, mas espiritualmente. E Jesus agora está conosco. Ora, se ele está conosco, se ele é vivo, como é que a gente vai falar de Jesus desinteressadamente, sem nenhum entusiasmo, sem nenhuma ousadia, sem nenhuma convicção? Não, nós temos que falar com autoridade. Ele nos deu autoridade de falar no nome dele. E falar com ousadia, falar com intrepidez, falar com coragem, com disposição. Ser destemido. Não ficar amedrontado com este, com aquele. Nós estamos falando de alguém que vive, que é o Senhor Jesus. Veja no capítulo 4, versículo 13, nós vemos aqui, eles vendo a ousadia de Pedro. No capítulo 4, versículo 30, versículo 29, está escrito assim: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. Quer dizer, aquelas autoridades que estavam ameaçando os servos de Deus para não falar no nome de Jesus. Mas veja o teor da oração daqueles irmãos. Jesus, guarda a gente, livra a gente, Jesus. Não deixa eles colocar a mão na gente, não. Esconde a gente aqui, Jesus. Nada disso. Percebe como foi a oração? Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos, quer dizer, a nós, os teus servos, que falem com toda ousadia a tua palavra. Senhor, as ameaças são grandes. Olha para as ameaças dele, mas nos dá, Senhor, uma graça renovada para que nós possamos falar com toda ousadia a tua palavra. Nós não queremos perder a ousadia de falar a tua palavra. Esta coragem, esta audácia, essa coragem de, mesmo debaixo de ameaça, falar a tua palavra. Enquanto estende a tua mão para curar, para que se faça sinais e prodígios pelo nome de Jesus. O resultado, versículo 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. Veja agora o final. E anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eles receberam um renovo espiritual e a ousadia também foi renovada na vida deles. E eles anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então não é a ameaça, não é o perigo, não é a prisão, não são as autoridades que vão silenciar o povo de Deus. Fazer morrer no coração deles a experiência que eles tiveram com Jesus. E a experiência que nós temos com Jesus nos nossos dias, nós temos experiência com Jesus. Você tem experiência de salvação. Você sabe do peso que ele tirou da sua vida? A condenação que estava sobre mim, que estava sobre você, sobre cada um de nós, a condenação do pecado foi tirada, não existe mais. Agora nós desfrutamos de comunhão, de paz, de alegria, de gratidão diante do Senhor. E temos o encargo de, como aconteceu conosco, existem muitas pessoas que ainda não conhecem, não têm essa experiência, e nós precisamos proclamar a eles. Agora, fazê-lo com ousadia, fazê-lo com vivacidade, com alegria, com coragem, com vida. É assim que nós precisamos anunciar Jesus. Não é anunciar ele
estamos pior do que aquele para quem nós estamos falando. A pessoa vai falar, do jeito que você está aí, então Jesus não foi nada bom para você não, porque você está falando de um jeito aí que até me desanima. Pois é o jeito que a pessoa fala. Mas o verdadeiro cristão, ele tem ousadia, porque ele tem o poder do Espírito dentro dele, que vai movendo as suas entranhas, e ele vai recebendo aquele fervor, aquela graça, aquele calor espiritual, e aquilo traz alegria, traz ousadia, traz renovo, traz coragem, e ele vai falando. E o outro vai ouvindo, vai sendo comovido, vai sendo convencido, e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Deus abençoe Geraldo Júnior. Deus abençoe Andresa Olian. Então, eles começaram aqui a falar com ousadia. Agora, observe aqui, no capítulo 9, versículo de número 27, quando Paulo se converteu, veja como é que Paulo fazia. 9, 27, olha. E em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Quem era Paulo? Um perseguidor, um malvado, que procurava os crentes para levá-los à prisão, sentenciá-los à morte. Mas desde o momento em que Jesus encontrou-se com ele na estrada de Damasco, salvou, libertou, transformou, ele passou a ser agora um pregador do evangelho. E aqui em Damasco, lá onde teve o encontro com Jesus, diz aqui, e em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Depois, passado algum tempo, Barnabé foi lá, pegou Saulo, levou ele para Jerusalém. E diz aqui, olha, e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus. Então, onde quer que Paulo chegasse, ele ia falar ousadamente, com ousadia, com coragem, com vivacidade, com destemor. Por quê? Porque ele tinha experimentado na vida dele. A transformação na vida de Paulo foi radical, foi completa, foi total. Então ele tinha esses motivos para falar e testemunhar de Jesus com muito gosto, com muita alegria, com ousadia, conforme nos diz aqui. Então veja, no capítulo 13, o versículo 46, ainda em Atos, veja que era comum aqueles irmãos falarem com ousadia. 13, 46, diz assim, mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram, era mistério que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Mas eles estavam usando de ousadia. Capítulo 26 e versículo 26 de Atos. Isso tudo para pontuar como era a vida comum dos irmãos. Porque 26 e 26 de Atos. 26, 26. Porque o rei, diante de quem falo com ousadia, sabe estas coisas. Pois não creio que nada disso lhe é oculto, porque isto não se fez em qualquer canto. Então, ele falava com ousadia diante de quem? Diante do rei. Então, para Paulo não tinha, ou era o rei, ou era o plebeu, quem quer que fosse, a maneira dele falar de Jesus era sempre com ousadia, com coragem, com destreza, com fé, com convicção, com expectativa do que poderia acontecer pelo nome de Jesus. Então, veja, eles falavam desta forma. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, o versículo 12, está escrito assim. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Então, quando nós formos falar de Jesus, nós temos que falar com ousadia. Temos que falar com coragem. Temos que falar pela experiência pessoal que temos com Jesus. E isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Que às vezes a pessoa pode estar dando um testemunho verdadeiro,
mas não tem nenhuma ousadia, nenhuma audácia, nenhuma coragem, não demonstra nenhuma convicção, está contando simplesmente como um fato histórico, algo que aconteceu na vida dele. Portanto, ninguém vai dar ouvido, ninguém vai dar atenção. Agora, se a pessoa fala isso com ousadia, desperta as pessoas. Espera aí, o que ele está dizendo aí é algo que deve ser ouvido. Nós precisamos parar, ouvir e refletir sobre o que a pessoa está falando. E quando vai observar sobre quem ele está falando sobre Jesus. Ele está falando o que Jesus fez na vida dele. E pelo que está falando, pela maneira que ele está falando, e pela maneira que nós estamos percebendo a sua ousadia, isto não é um engano, é uma realidade na vida desta pessoa. Então o que ele está dizendo é verdade. Em outro texto, Paulo disse, cri, por isso falei. Então quem crê, quem tem essa convicção, ele vai ter ousadia de falar do nome de Jesus. O nome de Jesus precisa ser pregado com ousadia, com coragem, com graça, com intrepidez. Não se pode submeter-se diante de ameaças e silenciar. Não vou falar mais de Jesus, não. Vou ficar por aqui. Não. O que Jesus fez por mim, o que Jesus fez por você, é para a gente silenciar diante de uma situação como esta? Não. Nós temos que continuar dizendo, falando e falando conforme está escrito aqui, com ousadia. Vendo eles a ousadia de Pedro e sabendo que eram indoutos e iletrados, chegaram ao conhecimento de que eles haviam estado com Jesus, e isso os deixou admirados. O que a presença de Jesus fez na vida de Pedro e de João, aqueles pescadores. Eram homens da pesca. Eram homens medianos, eram homens de vida simples. Mas por ter estado na presença de Jesus, ninguém podia detê-los. Ninguém podia calar aquela voz. Por quê? Porque eles falavam com ousadia. Os irmãos, diante de ameaça, oraram ao Senhor, não oraram para acabar com aquele sofrimento, com aquela perseguição, não, com aquelas ameaças, não. Eles disseram, olha, Senhor, as ameaças. O Senhor está vendo e ouvindo a ameaça deste povo. Só que nós estamos pedindo ao Senhor o seguinte, nos dá ousadia para falar a tua palavra. Nós queremos continuar falando. Portanto, Senhor, nos dá ousadia numa situação desta de ameaça para que a gente não se deixe levar por ameaças. E o Senhor esteve com este povo. Eles pregaram com ousadia, eles viviam com ousadia, eles falavam o nome de Jesus com ousadia, com intrepidez, com coragem, com confiança, com certeza, com alegria. É assim que tem que se falar o nome de Jesus. O nome de Jesus é a razão da nossa salvação. E se soubermos bem de onde Jesus nos tirou e aonde ele nos colocou, isso deve gerar alegria, convicção, graça e responsabilidade diante de nós, quando falar o nome de Jesus, não falar como que está morrendo, não. Para tantas coisas a gente fala com tanta ousadia, empenha tanto esforço, agora quando é para Jesus... Jesus está aqui, quem quer Jesus, Jesus está salvando. E vem, Jesus. Não é assim não, meu. Jesus está aqui, ele é vivo, ele é poderoso. O que ele fez por mim, ele faz por você. Jesus continua vivo, o enviado de Deus. E pelo nome de Jesus, você se submete a correr tantos riscos, mas não nega Jesus. E não deixa de anunciá-lo com ousadia. Deus abençoe, pastor Edinaldo Lima. Então é assim, os apóstolos usaram de ousadia. Ousadia no falar, ousadia no pregar, coragem. Estava ali numa prisão, os soldados prontinhos para pôr a mão neles,
mas aquilo ali não estava dizendo nada para eles. O que importava era a vida deles com Deus, a comunhão que eles tinham. E lá mesmo eles falaram com ousadia. Ousadia. Veja o que o escritor aos Hebreus escreveu no capítulo 10, o versículo 19 de Hebreus, diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Então nós precisamos ter essa ousadia para chegar diante de Jesus e ousadia também para nos colocar diante das pessoas e falar de Jesus diante das autoridades, dos perigos, das ameaças, seja do que quer que for. Falar de Jesus com ousadia. Ousadia, certeza, convicção, graça. Colocar toda a nossa vida nas palavras que falamos a respeito de Jesus. E com aquela intrepidez, aquela ousadia, que só quem pode dar isso para nós é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que dá a ousadia, a intrepidez, a coragem para anunciar Jesus. Eu disse aqui, Paulo passou por uma experiência radical. De perseguidor, passou a ser um pregador. E a pregação dele era com ousadia. Ele falava ousadamente no nome do Senhor. Ele disputava com gregos, com fariseus, com quem quer que aparecesse. O assunto dele era Jesus. E as pessoas não conseguiam vencê-lo. Veja quando Estevão estava pregando, aqueles homens com pedras prontos para apedrejá-los não poderiam fazer nada, porque não poderiam resistir. Diz aqui, eles não poderiam resistir a Estevão. Eles não poderiam resistir a Estevão. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito. Portanto, ele falava com ousadia. E quando as pessoas estavam querendo apedrejá-lo, ele disse: eis que vejo os céus abertos, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus disse: eis que vejo os céus abertos, o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mesmo debaixo de ameaça de morte, ele estava pregando com ousadia diante daquele povo. E diz que eles não puderam resistir a Estevão. Por que não puderam resistir? Porque a ousadia, ela é uma coragem como que sobrenatural de Deus na vida da pessoa, e a pessoa vai falando em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe Sueli, Rayana. E a pessoa vai falando em nome do Senhor Jesus. E por isso eles tiveram esses resultados brilhantes. Quantas pessoas se agregaram a eles, foram acrescentadas por Deus à igreja como resultado da pregação que eles fizeram, porque em todos eles havia abundante graça. Graça e poder do Espírito Santo alimentava o quê? A ousadia, a intrepidez, a confiança, a coragem, porque eles estavam vivenciando aquilo. Não era algo que ele estava falando de um terceiro, era algo que aconteceu na vida deles. E quando eu e você formos falar de Jesus, nós vamos falar de algo, não vamos falar de algo que aconteceu no vizinho, no parente, no conhecido. Não, nós vamos falar o que aconteceu com a gente. Qual era a nossa condição quando, pela primeira vez, fomos levados ao encontro de Jesus? O que Jesus fez por nós? O que desfrutamos hoje diante de Jesus? Isso deve ser anunciado com toda a ousadia, com toda a coragem, com toda a intrepidez. Os exemplos que temos aqui dos apóstolos devem ficar gravados no nosso coração. Nós citamos aqui Atos 4:13, 4:29, 4:31, Atos 13:46, 26:26, Atos 9:27, 29, 14:3, 18:26, Hebreus 10:19
e muitos outros, sempre falando da ousadia. Ousadia era algo presente na vida dos discípulos de Jesus. Hoje, nós, como servos de Deus, não podemos descuidar e procurar viver e testemunhar sem que esta ousadia esteja presente também na nossa vida. Nós precisamos buscar, mais uma vez, reler capítulo 4 e versículo 29 de Atos, a oração que os irmãos fizeram. Observe aqui. O texto primeiro que eu li foi Atos 4:13. E eles, vendo a ousadia de Pedro e informados de que eram homens, não eram cultos e eram iletrados, eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Por quê? Vendo a ousadia de Pedro. Só em ver como Pedro se expressava, disseram, eles estiveram com Jesus. Quem esteve com Jesus tem ousadia. Você tem ousadia? Não? Então você precisa ter um encontro com Jesus. Quando você tiver esse encontro com Jesus, você vai ter ousadia para falar no nome de Jesus. Olha o 4:29. Agora, pois, Senhor, olha para as suas ameaças, concede aos teus servos que fale com toda a ousadia a tua palavra. Não importa a ameaça, Senhor. Nós só estamos dizendo, Senhor, que estamos debaixo de ameaça. Mas o que nós queremos é ousadia. Nós queremos continuar falando com ousadia. Versículo 31. Tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, seja ousado na sua fé, no seu testemunho, em referência, quando falar de Jesus, fale com ousadia, pregue com ousadia, seja intrépido, seja destemido, seja corajoso. Anuncie, demonstre vivacidade naquilo que você está falando. Coloque Jesus diante das pessoas e eles vão entender. E esta sua intrepidez vai causar neles admiração. E o coração deles vai ser focado na pessoa de Jesus, eles vão ser atraídos para a salvação, o Senhor vai libertar e vai salvar, e eles vão ser agregados à igreja do Senhor, para juntos servi-lo, até que o Senhor os venha buscar. Pense sobre isto. Se até hoje você não usou da ousadia, a partir de hoje, busque elementos na palavra de Deus e seja ousado nas mãos do Senhor, intrépido, destemido, corajoso, valente, no sentido da coragem. Fale de Jesus, mas demonstre ele na sua vida, porque ele está aí vivo e vivo para todo sempre. Pensa sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.